Então, está iniciada já a gravação. Semana passada nós vimos os processos de threads e começamos a ver a parte de gerenciamento do processador, né? Vamos começar hoje vendo então a parte de programação de threads, que é o que vocês precisam ter conhecimento para poder fazer o trabalho, né? Valendo a nota A1. Então, vamos lá. Começando aí com threads. Então, nós vamos ver threads aqui, tanto em C quanto em Java. Tá? Vou mostrar para vocês como é que é a programação de threads, o que são efetivamente threads, como elas funcionam, né? E depois nós vamos não ter condição de fazer o trabalho, né? Então, vamos começar vendo o Pthreads, que são threads POSIX. POSIX é um padrão para sistemas operacionais. E quando a gente trabalha com threads POSIX, nós temos a garantia de que vai funcionar em qualquer sistema, né? No caso aqui, para quem quiser programar para Linux, quiser programar para Windows, a forma de trabalhar vai ser exatamente a mesma, tá? Então, o mesmo programa que eu vou estar mostrando aqui, vou estar mostrando para vocês no Windows, mas é só levar lá para o Linux e compilar que funciona também, né? Esses slides que a gente está vendo hoje, os programas fontes, tanto em C quanto em Java, estão lá no Canvas para vocês pegarem se vocês quiserem. Bom, então, Pthreads, né, é o padrão POSIX para threads, né, já comentei com vocês. Define, então, uma interface de programa de aplicação, né, padrão para criar e manipular threads, né? As bibliotecas são disponíveis para vários sistemas operacionais, né? Como já falei para vocês, os principais que nós usamos aqui, Linux e o Windows. Não precisa instalar nada no sistema, tá? É questão apenas de utilizar. Vamos ver aqui, então, alguns conceitos. Vamos começar vendo aqui as variáveis que nós temos no sistema, as funções que nós temos. Depois nós vamos rodar alguns programas exemplos para ver o funcionamento dos threads. Então, primeiro, a variável é do tipo pthread-t, né? Isso é um tipo de variável que a gente usa para instanciação de uma thread. Então, quando a gente cria uma thread vai ser uma linha de execução, né? Vamos lembrar que é um thread. Nós temos um processo, né? E dentro do processo nós temos uma linha de execução, né? A ideia de threads é que dentro de um processo nós temos várias linhas de execução, né? Se pensar, por exemplo, em linguagem C, quando a gente inicia um processo, a gente inicia a execução da função main, né? Função main, aqui, main, ela começa a executar. Numa chamada tradicional, a main vem executando. Quando a gente chama um procedimento proc, por exemplo, o código é desviado para a linha de execução do procedimento proc, o procedimento é executado. Ao final da execução, retorna e depois que terminou a execução, continua executando na main, né? A ideia aqui de Pthreads quando faz a chamada a essa função proc, por exemplo, está aqui uma função proc, né? Se nós colocamos essa função como execução como um thread, o que vai acontecer? A função proc começa a executar, assim como executaria na forma tradicional, porém a função main também continua executando, né? Ela pode, por exemplo, aqui chamar proc2, e ela, como thread, ela continua executando, proc continua executando e proc2 entra em execução também. Então, nesse momento aqui, nós teríamos três threads executando no mesmo processo. Então, três linhas de execução. É, Logo, né, quando a gente instancia uma função, essa instanciação de uma função como thread, ela tem que estar associada a uma variável, tá? Essa variável vai ser do tipo pthread-t. Então, a gente vai ver logo mais como programar a utilização dessa variável. Então, a gente precisa definir uma função como thread. A gente já viu aqui. Rafael, é exatamente o que eu estou falando, né? O Rafael perguntou aqui, né? Thread, né, quando o programa roda dois ou mais funções ao mesmo tempo? Isso, tá? Execução paralela, né? Linha de execução em paralelo. A definição de uma função como thread. A variável, para ser definida como um thread, né, ela vai ter um tipo void asterisco, tá? A função tem que ter esse tipo, né? E ela recebe como argumento um único argumento, tá? Que é também do tipo void asterisco, tá? Void asterisco, vocês sabem, é uma definição nula, tá? Se eu crio uma função de thread que ela precisa de receber mais de um argumento,
eu posso passar uma estrutura com o argumento e criar um ponteiro para a estrutura dentro do void asterisco, né? Eu vou mostrar como é que faz isso. Tá? Então, a função ela retorna um ponteiro para void e recebe como parâmetro também um ponteiro para void. Tá? Sendo que a água pode ser um ponteiro para a estrutura, a gente faz a conversão de tipo quando for utilizar. Um exemplo, né? Eu estou definindo aqui uma função chamada escreve. Essa função, eu quero que a função simplesmente escreva executando thread. Né? Então, a minha função vai ser void asterisco, escreve, void asterisco arg, enquanto executando thread. A função nada mais faz do que ficar executando o tempo inteiro. Se está perguntando se tem que ter um asterisco, tem que ter um asterisco. Se você botar só void, é uma função que não retorna nada. Void asterisco é uma função que retorna um ponteiro sem tipo. Tá? Então, essa função void asterisco, ela retorna. É diferente do void. Então, void retorna nada. Void asterisco retorna um ponteiro sem tipo definido. Algumas funções de thread. Né? Se a gente vai criar um thread, executar uma função como thread, nós chamamos a função pthread_create. Né? Bom, pthread_create ela vai, então, colocar em execução uma função, só que essa função será executada como um thread. Né? Os parâmetros dela. Primeiro parâmetro, thread. É um ponteiro para uma variável do tipo thread_t. Desculpa, thread_t, né? Para a instanciação da thread. Então, quando eu crio a thread, essa thread será associada a essa variável. Então, a função, quando for colocar a execução como thread, sempre que eu precisar referenciar a função, eu vou referenciar como esse ponteiro aqui. Né? A TTR é um ponteiro para uma estrutura do tipo thread TTRT, né? É para passar atributos específicos da thread. Se eu vou utilizar simplesmente thread da forma padrão, né, que é como normalmente se usa, eu passo como null. Então, o normal é chamar essa função passando esse parâmetro como null. Usar a thread normalmente. O terceiro parâmetro é o nome da função que eu criei como thread. Né? E o quarto parâmetro é o argumento que vai ser passado para a função, né? Os parâmetros que eu chamo da função. Então, se eu quero passar para a função, eu chamo por aqui. Né? E retorna o ID da thread que foi criado. Então, retorna inteiro com a identificação do thread. Além da pthread create, nós temos também a função pthread join, né? Que espera a finalização da thread passada com parâmetro. O que vem a ser isso? Vamos imaginar que a gente tem uma função main, que essa função main, o objetivo dela é colocar dois threads em execução. Tá? Então, a função main vem executando, chama o primeiro thread, isso aqui dispara um thread em paralelo, logo depois chama o segundo thread, dispara o segundo thread em paralelo, então os threads eles estão executando, e vamos supor que chegou um determinado momento que eu não quero continuar a execução da main, eu quero que a main fique parada até que essas duas funções terminem, até que esses dois threads terminem. Então, eu chamo aqui pthread join duas vezes, passando como parâmetro o primeiro thread e o segundo thread. Quando eu fizer isso, eu tenho a garantia do sistema que essa função só vai continuar a execução quando os dois threads pararem. Né? Os parâmetros. Né? Primeiro parâmetro, um ponteiro para thread que deve ser aguardada, tá? Aquele que a gente criou com a função pthread create. Né? E retval, né, se for passado um parâmetro diferente de null, vai ter o status de saída da thread. Né? Então, isso aqui a thread, a função ficou esperando a thread terminar, a thread terminou, e aqui eu recebo o que a thread retornou. Né? Lembra que a thread da função do tipo void asterisco? Então, ela vai retornar. Né? A função retorna zero em caso de sucesso, um código de erro caso tenha alguma falha. A função pthread exit, ela termina a thread que está executando. Então, a maneira de terminar a thread é chamando pthread exit, ou simplesmente encerrar. Né? E quando eu chamo pthread exit, eu passo como parâmetro um valor de retorno. Né? Esse valor de retorno é aquele que vai ser passado para o pthread join, que a gente acabou de ver. Então, a maneira de threads retornarem valores para a função. Obviamente, isso só vai funcionar se a gente usar o pthread join. Bom, uma rotina, ela pode solicitar, por exemplo, a função main, ela pode solicitar o encerramento de uma thread pela com execução. Né? No caso, a função main vai solicitar o encerramento da thread, chamando a função pthread cancel. Com isso, é solicitado, então, o encerramento do thread. Então, as funções que nós temos são essas. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, só para a gente ver o funcionamento.
entender melhor. Né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um programa que é o thread 1.c. Tá? Eu vou colocar em execução para vocês verem. Mas comentar aqui algumas coisas. Esse aqui é um programa, né, completo da parte de thread. Né? O que está em preto é a programação tradicional. Tá? O que está em azul aqui é o código relativo a thread. Né? Então, como é que o programa vai funcionar? Eu preciso fazer um include em pthread.h, que são as cabeçalhas para poder execução da thread. Então, as funções, essas que eu mostrei, já existem. Tá? Com o printf, como você está perguntando, Rafael. Já estão todas prontas, é só usar. Pthread create, pthread join. Tá? Bom, então, aqui, né, eu preciso dar um include em pthread.h. Eu tenho uma variável aqui inteira, thread ligada, que esse programa ele faz o seguinte. O thread fica executando, né? Eu coloco o thread execução, aí aqui, enquanto estiver thread ligada, né, ele vai ficar escrevendo, executando o thread. Quando eu mudar thread ligada para 0, ele vai parar a execução da thread. O Arthur, está disponível lá no Canva. É só pegar lá no Canvas. Então, aqui, a função thread. Né? Qual o formato que a função thread tem que ter? Primeiro, ela tem que ser do tipo void asterisco. Né? Rafa está perguntando, exatamente, include pthread.h, que a biblioteca tem que botar para incluir no compilador. Né? O Windows ou Linux, tanto faz. Então, a função é do tipo void asterisco e recebe um parâmetro void p, que eu não estou usando para nada aqui. Tá? Essa é a minha função. Ela simplesmente, enquanto essa variável thread ligada estiver com valor 1, ela escreve executando o thread. Quando eu passo para 0, ela sai. Então, é para mostrar que o efeito colateral da mudança na variável. Tá? Então, no caso aqui, o que a função main faz? Fala, digite enter para iniciar e parar a thread, dá um get ch, então vai ficar preso aqui. Quando digitar enter, vai colocar a variável thread ligada como 1. Né? Vai chamar pthread create e vai criar essa thread aqui, vai colocar essa função executando paralelamente a main. Né? Então, aqui, enquanto ela está executando, ela vai ficar mostrando executando o thread, vai ter um get ch aqui na main, a main vai parar. Quando der enter novamente, né? a variável thread ligada vai passar a ser 0. Quem mudou a variável thread ligada foi a main, mas como ela está sendo testada dentro do thread, vai mudar para o thread também, já que é uma variável global, né? Mudou num lugar, vale para o outro. Ele vai sair do while, vai escrever parando a thread, vai terminar a execução. Ele termina a execução, tá? Comando pthread exit. Gabriel, é linguagem C, tá? Depois a gente vai ver em Java. Aqui na main, já vimos como é. Né? Só para ver a execução aqui, vou colocar em execução. Deixa eu chamar aqui o compilador. Bom, aqui nós temos o... Vou entrar no diretório. Não. Aqui nós temos a função thread 1.c, que está aqui no deve ser mais, função que a gente acabou de ver. A gente faz a compilação. Resultado da compilação, sem aviso, sem erros. Compilou 100%, sem problema. Se for colocar em execução, colocar em execução por aqui mesmo. Né? Manda compilar e executar. Começou a executar em outra janela, por aí.
Então, está aqui a execução, né? Então, conforme o código falava, está aqui preso no primeiro getCH, dizendo para digitar Enter. Então, quando digitar Enter, ele começa a escrever, o thread está executando direto em paralelo. Então, eu estou na função main e também estou aqui na escreve algo. Né? Quando apertar Enter de novo, ele vai passar a variável thread ligada para zero e a thread vai parar de ficar mostrando. E vai aparecer terminando o thread. Então, digitando Enter aqui, aparece escrito parando o thread, né? E o programa terminou. Então, Rafael, está assim, o código está lá no slide. E tem também o arquivo em C. Então, a execução aqui desse thread, conforme a gente previu. Aqui, a diferença é que o thread foi criado antes de... Está sendo criado antes de digitar Enter. Tá? Então, aqui o thread primeiro é colocar a execução. Esse thread ele fica parado aqui. Tá? O thread ele vai... Quando eu passar a variável para thread ligado, ele começa a mostrar na tela executando o thread. Quando eu botar thread ligado a zero, ele para de mostrar. Vou pegar aqui o código dela. Essa é a função. Só vou compilar aqui. Compilou sem erro. Só o terminal. Antes de colocar a execução no terminal, tem uma coisa aqui. O gerenciador de tarefas do Windows. Desempenho. O uso da CPU. A gente vê que a CPU está com baixo uso, né? 15% de utilização. Né? Quando coloca em execução, colocar em execução o exemplo thread 2. Coloquei em execução, o uso da UCP já subiu. Né? O thread não está fazendo nada de importante, mas ele está preso no loop infinito aqui. Né? Então, o thread está executando, está aqui o while 1, if thread ligada, thread ligada está com valor 0, né? Então não está mostrando nada. Né? Quando eu der Enter, ele vai passar o valor para 1, aí ele vai começar a imprimir. Só que ele está aqui no while 1. Tá? Enquanto ele está aqui no while 1, ele não está fazendo nada de útil, mas ele está consumindo o CP. Então a gente pode ver, né, pelo gerenciador de tarefas que está consumindo o CP. Eu estou aqui na Veiga, né? E a rede aqui de vez em quando dá uma congestionada. Até se o áudio ficar ruim, vocês, por favor, avisam aí. Mas, infelizmente, eu estou até na rede cabeada aqui, que é uma rede um pouco melhor, mas às vezes a gente tem esse problema. Bom, então vou dar Enter. Ele vai ligar. Quando ele ligar, ele vai começar a mostrar a mensagem. Digitei Enter, ele começa a mostrar. Aí sobe ainda mais o processamento, porque está escrevendo. Eu dou Enter de novo. O programa para de mostrar. Né? Quando o programa para de mostrar, parou. Né? O processamento já cai novamente. Né? Aqui o thread já está encerrando. Né? Quando eu der o Ctrl+C aqui,
aí sim aparece, sai e sossega um pouco o CP, tá? Baixo consumo. Tá, tô ok por enquanto, vendo a execução em paralelo aí? E mais alguns exemplos aqui. Agora vem um exemplo com thread mais join, né? A gente repara o seguinte, da maneira que estava fazendo, quando a função main termina, o thread também termina, né? Agora eu vou querer fazer funções de modo que elas não terminem. E eu vou botar dois threads em execução agora. Pedro, eu estou aqui na sala dos professores, né, numa sala mais quieta para atendimento ao aluno, né? Eu estou preso num canto aqui, né? Acho que não tem como ficar aqui. Você não vai conseguir ver a minha tela, que eu estou de costas para a parede. Posso tentar ver para a semana que vem se é possível providenciar alguma coisa. Eu vou perguntar pro, meu Deus, pro Buen se é possível alguma coisa assim. Bom, então aqui eu tenho duas tarefas, elas serão executadas com dois threads, então eu preciso criar duas variáveis de thread, que eu chamei de thread 1 e thread 2. Uma função é a tarefa 1, outra função é a tarefa 2, elas basicamente fazem a mesma coisa, né? Uma tem uma string de números, outra tem uma string de letras, né? E cada uma delas vai mostrar, esse aqui em cima vai mostrar 260 números, mostrando número a número, e essa aqui vai mostrar 260 letras, mostrando letra a letra, né? Então, fica em loop. Em paralelo, então, thread 1 e thread 2 executando paralelamente, né? Concorrendo. Então, para a gente poder justamente ver a concorrência. Então, estão definidas as funções. A rotina principal, né, vai ser a mesma coisa. Eu vou digitar Enter para iniciar. Quando eu digitar Enter, vai criar o thread 1, vai criar o thread 2. Né? O thread 1 vai ser criado como tarefa 1, o thread 2 vai ser criado como tarefa 2. Vai fazer o join, tá? Para que aguarde que os threads terminem. Né? E quando terminar, eu tomo Enter para poder terminar a execução do programa. Tá? Aqui é um exemplo do resultado do processamento. Né? O thread 1 está em azul, o thread 2 está em verde. A gente repara que elas mesclam. Tá? Tem momento que o thread 1 executa mais, tem momento que o thread 2 executa mais. A gente consegue perceber o paralelismo entre elas, porque cada uma está imprimindo ou uma letra ou um número de cada vez, e mescla bastante. Vamos ver aqui. Essa aqui é a função thread 2 join. Vou pegar ela aqui. A função. Que foi para outro janela de novo. Então, vou dar Enter para iniciar. A gente repara que vem uma sequência de números, de repente aparece aqui a letra A, mais números, aí B, C, D, começa a vir letras, daqui a pouco vem número, vem letra, começa a misturar números com letras. Ou seja, os threads estão efetivamente executando em paralelo, existe uma concorrência. E se eu precisar passar um parâmetro para o thread, né? Colocar um thread em execução, e eu quero passar parâmetro para ele ter um comportamento de acordo com o parâmetro. Bom, e Daniel, a gente vai ver daqui a pouco em Java sim, tá? Daqui a pouquinho, hoje mesmo. A gente viu que uma função para ser declarada como thread, ela vai ser do tipo void asterisco, né? E ela recebe um parâmetro void asterisco arg. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um thread que recebe dois argumentos. Eu quero passar uma string e um inteiro. Né? Se eu quero passar uma string e um inteiro e só aceita um argumento, o que eu faço? Eu crio uma estrutura, dentro dessa estrutura eu coloco os argumentos que eu quero passar. Então, está aqui eu passando uma string de 9 posições, então aceita até 8 caracteres mais o barra zero, e um número inteiro que é a quantidade. Só que eu tenho que passar com parâmetro void asterisco. Né? Bom, eu vou receber na thread como void asterisco, mas eu quero
usar uma estrutura desse tipo aqui, que é tipo dado. Né? Como eu faço? Assim que a thread inicia, eu boto essa linha aqui, ó, tipo dado, que é o tipo que eu criei, asterisco D, a variável que eu criei, vai ser um ponteiro, igual, aí eu coloco o modificador de tipo aqui, né, o typecast. Né? Tipo dado, o tipo que eu criei, né? E o argumento, né, tipo dado asterisco, e o argumento foi passado como parâmetro. Assim, embora o argumento seja um tipo void, eu vou trabalhar ele como sendo do tipo que eu criei. O que que faz essa minha função? Ela vai entrar num loop e ela vai escrever, né, n vezes o nome. Então, esse nome que eu passei, eu passo a quantidade. Se eu passar, por exemplo, o número 5, ela vai escrever esse nome 5 vezes. A função sleep é para ela dar uma dormidinha rapidinho, tá? Só para dar tempo delas mesclarem. Então, elas executam muito rápido. Então, essa aqui é a tarefa, e o comportamento da tarefa está sendo determinado pelo argumento que é passado. Né? Como eu chamo? Eu vou criar 3 threads da mesma função. Então, essa função vai estar executando 3 vezes cada instância dela em paralelo. Estou criando 3 tipos de dados, D1, D2, D3. Tá? Eu estou criando o D1, vai chamar primeira e vai executar 3 vezes. A D2 vai chamar segunda, vai executar 4 vezes. D3 se chama terceira e vai executar 5 vezes. E thread create, vou criar os 3 threads, então T1, T2, T3. Threads, cada uma da mesma função, então é a função tarefa. E eu passo como parâmetro o endereço de D1, endereço de D2, endereço de D3. Então, eu coloco o e-comercial na frente daquela estrutura que eu quero passar como parâmetro. Chamo o speedthread join para esperar que os 3 threads terminam. Quando os 3 threads terminam, a função termina. Estão vendo também esse exemplo aqui? Vou deixar esse deve ser mais aqui. Então, está aqui a funçãozinha que a gente acabou de ver. Vamos compilar ela aqui. Para executar. Aqui é a função. É thread parâmetros. Então, vou mandar executar ela. 03, thread parâmetros. Conforme executou, a primeira execução de primeira, de segunda e terceira, a segunda execução de segunda, de terceira e de primeira, a terceira execução de primeira, segunda e terceira, a primeira só executa 3 vezes, então a quarta execução só tem de terceira e de segunda, e a quinta execução só tem de terceira, que é a única que executa 5 vezes. Então, o comportamento da thread é determinado pelos parâmetros que foram passados. Um exemplo de saída como aquele que a gente viu. Então, essa é a forma de programar em thread com linguagem C. Tá? Como a gente faz a programação em Java? Então, Java já é uma linguagem mais moderna, ela é uma linguagem bem mais nova do que C, né? E já tem nativamente o funcionamento dos threads. Né? Então, não é necessário uma biblioteca por fora. Né? Arthur, eu também não entendi aqui. Você botou não entendi a presença de tarefa. Tá bom, deixa eu É tentar. porque lá no. Pode Desculpa, falar. mestre. Lá Pode falar. no. Pode voltar mais um slide. Tá vendo Pode. ali que fica pthread, Aqui, underline né? create. Isso, aí fica o tarefa. Eu não entendi a presença dele ali. Tarefa é essa função que eu defini aqui. Tá? Certo, certo. Então, eu quero colocar a execução 3 vezes e as 3 execuções em paralela. Então, estou chamando 3 vezes, estou criando 3 vezes threads dessa mesma função. Ok? Tá certo, agora entendi. Obrigado. Tá? Então, vamos ver a parte em Java. Né? Os threads em Java são gerenciados pela JVM, né, que é a máquina virtual Java.
Então, é natural do sistema. As classes do Java elas podem ser threads. A gente vai estender tipo thread para poder fazer com que as classes executem como threads. Tá, Rafael? A JVM suporta somente um processo. Tá? Java, então, assim, trabalhar com processos em Java é algo um pouco mais difícil. Tá? Se eu precisar se eu quiser trabalhar com mais de um processo concorrente em Java, eu preciso instanciar várias máquinas virtuais Java. Mas a gente pode substituir a execução de processos concorrentes por threads concorrentes e só tem vantagem nisso, né? Então, é, Java é totalmente voltado para threads. E toda aplicação Java tem pelo menos uma thread, que é chamada main thread, que é a thread principal quando é colocada em execução. E essa main thread pode criar novos threads. Bom, obviamente, para trabalhar com threads é necessário criar e iniciar um thread. Né? Um exemplo aqui. Né? Vou criar um thread que não serve para nada. Eu vou no Java, thread, que é um tipo, a variável thread igual a new thread. Isso aqui cria um novo thread para execução. Eu dou o comando thread.start. A thread vai iniciar e vai parar, porque ela não faz nada, ela não tem nada, ela apenas foi uma definição vazia. Tá? Mas é assim que a gente define threads em Java. Tá? A gente vai já fazer definições que sejam úteis. Então, um exemplo em cima aqui, não especifica código nenhum, então ele inicia e para. O Java permite diferentes formas da gente especificar um código para um thread. Né? Eu vou mostrar para vocês as duas principais formas, que é por subclasse ou usando a interface conhecida como Runnable. Então, implementação com subclasses. Né? Basta criar uma subclasse da classe thread e sobrescrever o método run. Né? Por exemplo, aqui, eu estou criando uma classe que se chama minha thread subclasse. Né? E eu estendo, tá, a classe thread. Então, public class minha thread subclasse extend thread. Né? Com isso, eu estou criando uma classe que é uma extensão da thread, logo ela será uma thread. Né? Aqui, uma função run, que é a função que é executada. Né? Essa função simplesmente faz a impressão na tela. Minha thread está executando. Só isso, mais nada. Né? Isso aqui foi a definição da thread. Para que eu execute essa thread, eu tenho que instanciar ela. Então, ela é do tipo minha thread subclasse. Então, minha thread subclasse. Vindo aqui o objeto minha thread. View minha thread subclasse. Definido o objeto, basta eu dar um start nele. Né? Então, minha thread.start. Então, repara a diferença aqui. Né? O código, eu coloco run. Tá? O método é o método run. Mas eu não boto em execução o método run. Eu não chamo, tem que ter uma preparação antes. Então, apesar de eu escrever o método run, eu inicio com o método start. Tá? Tem que tomar esse cuidado. Aqui é o programa completo. Né? A união daquele programa lá em cima. Então, está aqui a classe. Minha thread subclasse, estendendo thread, o método run, né? O main, o método main define o objeto minha thread e eu coloco aqui o objeto minha thread de execução com start. Só fazer isso aí rapidinho para a gente ver como compila. Né? Está no diretório Java aqui. Então, no caso é o 01. Então, está aqui, no caso, a gente está fazendo por subclasse. Então, a minha thread subclasse.java. Né? Como a gente, vou compilar logo os dois. Né? Para compilar, a gente usa o javac. Tá? Asterisco.java, que ele já vai logo compilar os dois.
Então, ele criou aqui os arquivos classe, né? Então, no caso aqui, é a minha thread classe. Então, para executar, Java, minha thread subclasse. Aparece a mensagem minha thread está executando. Então, isso aqui não quer dizer nada, né? Mas o que ele fez foi chamou o thread e o thread em paralelo botou essa mensagem. Como a main também não está fazendo nada, em paralelo da impressão de ser sequencial, né? Mas daqui a pouco a gente vai paralelizar. O Adriano está perguntando, o caso do Run, eu só estaria fazendo uma sobrecarga do Run que já existe, né? É, isso. Tá? Já existe o Run, você está sobrescrevendo ele, isso mesmo. Agora, a implementação como Runnable. É bastante parecido, só que em vez de... só como Runnable é uma interface, a gente vai usar o implements, né? Então, mesma coisa. Defino uma classe, minha thread Runnable, que implementa a interface Runnable, né? Também é o método Run, está igualzinho aqui. Né? A única coisa que mudou aqui é a implementação do Runnable. E para iniciar e parar uma thread, anteriormente, quando é uma subclasse, basta instanciar, né? Aqui, primeiro, eu tenho que criar o objeto Runnable, né? Depois criar o thread minha thread. E aí sim o minha thread start. Né? Então, tem um passo a mais, mas o funcionamento é o mesmo. Né? O código está aqui. E a execução, se a gente for lá pegar a execução, vamos ver que é exatamente a mesma coisa. Então, executando aqui o Java, minha thread Runnable executa igualmente. Né? Questão de vantagem de um ou de outro, tá? Tem toda uma discussão filosófica aqui em cima, que em determinadas situações se é melhor utilizar o Runnable ou se é melhor utilizar a subclasse. Não existe... Está cortando muito o áudio aí? Infelizmente, eu fico dependendo da rede. Tá? Vou tentar falar um pouco mais devagar. Bom, mas chegaram a entender a implementação com o Runnable? Bom, o que eu estava falando aqui, então voltando um pouco aqui, tá? Não faz... vou repetir sim, tá? Bom, então, a implementação com o Runnable está descrita aqui, né? A implementação com subclasse é uma extensão da classe thread, e a implementação com o Runnable, ele implementa uma interface, né? A forma de chamar é um pouquinho diferente, mas para efeito prático é o mesmo. E tem toda uma discussão sobre o que é melhor, se é melhor utilizar a subclasse ou a implementação de interface. Essa discussão vai só no nível lá de funcionamento interno da máquina virtual, para determinada aplicação, vai fluir, talvez, de uma forma melhor se usar um ou outro. Mas para efeito de funcionamento, tanto faz se você vai utilizar a subclasse, se você vai utilizar implementação de interface. Né? Para o trabalho que a gente precisa fazer aqui, vai dar na mesma, tá? Dá para você utilizar aquilo que você se sentir mais confortável fazendo. Então, não tem muita diferença. E para efeito de funcionamento, não tem diferença nenhuma. Os dois vão funcionar da mesma maneira. Bom, quais são os principais métodos da classe thread que a gente vai utilizar? Então, tal qual tem as funções do pthread, nós temos aqui alguns métodos. Né? O método run, que a gente viu, né? Ele contém o código da thread. Quando o run termina, a thread termina. Né? O start, a gente já viu também, é o que dispara a execução da thread. É o método que deve ser chamado para a gente iniciar, então, a thread. Então, é o start quem chama o run. Quando a gente chama o start,
a thread é toda ajustada, ela é posta à execução e ela se encarrega de chamar o run. Uma função interessante que a gente vai usar aqui, às vezes, é sleep. A gente passa o número inteiro que suspende a execução do thread por t milissegundos. O join aqui é semelhante ao pthread join, da biblioteca de threads da linguagem C. Ele bloqueia a thread que chamou, né? Então, se for o método main, ele bloqueia até que o thread chamado termine sua execução. Então, ele garante que tudo vai fluir até terminar a execução. E o interrupt é para interromper a execução de uma thread, né? Eu quero interromper a thread, chamar thread.interrupt, eu paro com a thread. Então, exemplos também, vamos ver aqui alguns exemplos da programação em Java, né? Vamos ver alguns exemplos parecidos com o que a gente fez para a linguagem C. Então, nós temos aqui, né, algumas classes, né? A classe tarefa 1 e a classe tarefa 2. Né? Isso aqui é aquela onde tarefa 1 imprime 260 números, né? Número a número, 0, 1, 2, 3 até 9, depois de novo, 0, 1, 2, 3 até 9. Né? E a tarefa 2 executa a mesma coisa que a tarefa 1, só que vai mostrando letras em vez de números. Qual a ideia aqui? Né? Colocar as duas em paralelo. Para colocar as duas em paralelo, eu tenho uma classe programa. Essa classe programa, tá? Vamos voltar aqui rapidinho, né? Como é que vou mostrar uma, né? Como é que eu defino, por exemplo, a tarefa 1? Public class tarefa 1, extend thread. Né? Então, já estou definindo ela como sendo thread. E aqui eu coloco o método run que vai executar. Mesma coisa, tarefa 2. Então, eu tenho a classe programa. Essa classe programa tem um main, que vai ser chamado para execução. Ele define tarefa 1 e tarefa 2. Então, tarefa 1, new tarefa 1. Tarefa 2, new tarefa 2. Então, cria o objeto e instancia a classe. Coloca a execução tarefa 1 com tarefa 1, tá? Coloca a execução tarefa 2 com tarefa 2, start. Então, a gente vê que é mais direto do que na linguagem C, não ficar chamando funções, né? O próprio método está executando. Então, os dois executam em paralelo aqui. Para ver o funcionamento. Então, está aqui, programa, tarefa 1, tarefa 2. Eu mando compilar programa. Como ele precisa das classes tarefa 1 e tarefa 2, ele vai acabar compilando automaticamente. Então, Java compiles, programa.java. Compilou os três, então, tá o programa.class, tarefa 1. Letra, número, fica bastante misturado, né? Mostrando que a thread está alternando o uso do processador. Oi, Ivan, travou? Mas falta falar alguma coisa aí? Vocês não pegaram algo? Eu vou tentar aqui mudar para rede Wi-Fi. Se ficar pior, vocês avisam. Só um minutinho. Aí vai cair minha conexão e voltar. Tá, eu vou explicar a partir do áudio. Tá? Mas deixa eu só mudar aqui para o Wi-Fi, que aí a gente já... para ver se vai ficar melhor. Se ficar pior, a gente volta. Bom, voltei aqui. Né? Bom, aí vocês vão acompanhando aí, ver se melhorou ou piorou. Se está melhor, eu passo a usar também a rede Wi-Fi aqui, mas eu achei que a rede cabeada fosse melhor. Bom, então eu estava comentando que como né, foi feita a compilação, né? Então, feita a compilação do programa
como a execução tem que ser em paralela, né, eu compilei apenas programa.java, como programa.java o Rafael está perguntando se botasse um segundo para escrever. Aí ele ia ficar alternando normalmente. Ele ia botar 0A, 1B, 2C, 3D. Né? Mas a ideia é justamente não botar tempo para mostrar que as threads correndo a toda, ainda assim elas se alternam. Né? Então o programa foi compilado, ele compilou também tarefa 1 e tarefa 2. Né? Quando coloca programa em execução, aparece o resultado aqui, alternando. O último exemplo aqui, para a gente ver como funciona com parâmetros. Resultado do processamento, um exemplo aqui. E se eu quiser passar parâmetros para o thread? Né? Como o thread faz parte da linguagem Java, eu passo simplesmente parâmetros de uma forma normal. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, public class tarefa extends thread. Tá? É aquele mesmo exemplo que a gente viu para a linguagem C. Tá? Eu estou definindo uma classe tarefa, que extende thread, então ela vai ser um thread, né? Que tem duas variáveis, né, aqui dentro, tá? Duas instanciações. Bom, a Rafael está perguntando o que está colocando um fim no loop das threads. Elas mesmas, as anteriores, né, elas executam por um tempo determinado. São dois for. Tá? Então, a primeira mostra 26 vezes os 10 números. Então, ela mostra 260 números. A segunda mostra eu teria que botar SJ, né? Eu botei SI, não ficou muito bom não, mas tudo bem. Depois eu conserto. Mas aqui mostrou 26 vezes, né? 10 caracteres. Tá? Mas, enfim, ela não é um loop infinito aqui, tá? Essa atrás ela termina, ela tem um fim. Não tem um while 1 da vida. Tá, Rafael? O Jordão está perguntando se existe algum motivo para a execução não ser equivalente. A gente vai estudar, tá? O escalonamento do processador. Tá? Aí vocês vão ver esse motivo. Tá? Inclusive, é o tópico da próxima aula teórica que a gente vai ter. Então, dependendo, né, se a gente conseguir acabar mais cedo hoje, a gente até começa a ver isso hoje. Mas o escalonador é a parte que bota a thread execução. Né? Então, o escalonador não fica vendo unidade a unidade. Né? Ele dá um tempo para o thread executar. Então, o thread vai executar naquele tempo que ela recebe. Então, se naquele tempo ela consegue imprimir 10 caracteres, ela vai imprimir 10. Se ela consegue imprimir 15 caracteres, ela vai imprimir 15. E esse próprio tempo vai depender da concorrência que está tendo na máquina. Ele tem vários outros processos e outros threads concorrendo com essa. Esse computador aqui, por exemplo, ele tem 4 núcleos. Então, se tiver mais de 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo, elas vão ter que estar brigando pelo uso do processador. Então, cada thread vai ganhar um tempo diferente de uso, e esse tempo vai impactar na quantidade de caracteres que imprime. Ficou melhor pela rede Wi-Fi aqui agora? Acho que sim, né? Vou manter o Wi-Fi. Botei na cabeada achando que seria melhor. Então, essa outra aqui, né? É um outro tipo de thread, né? Onde eu defino uma classe tarefa, né? Essa classe tarefa ela tem duas variáveis, uma string e um inteiro. Veja o caso anterior, né? Recebe como parâmetro um nome e uma quantidade. Então, vai mostrar o nome, vai imprimir aquela quantidade de vezes. Né? O que o método run dela faz? Né? Imprime o nome e a interação. Tá? Dá uma dormida rápida. Né? O sleep tem que estar dentro da cláusula try catch, que ele pode gerar uma exceção. Né? Então, para evitar que o programa volte caso de erro, a gente bota um try catch aqui. Tá? O pessoal que programa Java sabe disso. Então, aqui é a classe tarefa. Né? O que a classe tarefa faz, de novo? Recebe uma string e um número, e ela imprime aquela string a quantidade de vezes que está aqui. Né? Então, recebe uma string primeira 3 vezes. Vai imprimir primeira 3 vezes. E o programa que chama ela? Eu quero executar 3 instâncias da classe tarefa.
Então, eu boto tarefa, eu defino instancio 3 objetos. Os 3 objetos são objeto tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Né? Ele instancia a classe tarefa com os parâmetros primeiro, 3, segundo, 4, terceiro, 5. Então, a gente chama direto os parâmetros que a gente quer. E coloca em execução paralelamente aqui, ó, tarefa 1 start, tarefa 2 start, tarefa 3 start. Com isso, as 3 executam em paralelo. O resultado do processamento está aqui. Primeiro, terceiro, segundo. Né? O primeiro executa 3 vezes, ou melhor, imprime 3 vezes, segundo imprime 4 vezes, terceiro imprime 5 vezes. Se a gente for ver a execução, por exemplo, algum parâmetro, então está aqui, compilar o programa, javac, programa.java. O Rafael está perguntando a ordem que dá start afeta quem vai executar primeiro? No final afeta, né? Porque quem vai colocar a execução primeiro, a princípio vai ganhar o CP primeiro. Mas esse é um lado prático, né? Não existe assim nada formal que garanta isso. Está falando aqui, né? Peraí. No caso aqui você pode ver, ó, que foi colocado em execução. Ó, primeiro chamou tarefa 1, depois tarefa 2, tarefa 3. A princípio deveria começar nessa ordem, né? Mas quem executou primeiro foi primeiro, depois terceiro, depois segundo. Mas repara aqui, ó, né? Depois o segundo tinha sido o último, ele foi o primeiro na outra leva. E o terceiro foi o último. Então eles ficam variando, tá? Não tem uma garantia. Faz a compilação. Fez a compilação, agora coloca em execução. Java, primeiro. Aqui ele já, ó, primeiro, segundo, terceiro, já foi diferente agora. Aí terceiro, primeiro, segundo, terceiro, primeiro. Eles vão alternando bastante. É porque é muito rápido, né? Bom, então aí a gente termina isso aqui, tá? Essa parte de trás. É, eu achar aqui um código que eu não deixei preparado à mão, mas eu tenho aqui. Só um minutinho, deixa eu catar ele aqui. Aqui tem um programa que eu fiz, e ele faz uma série de cálculos paralelos. Tá? Só vou botar a execução aqui para vocês. Vou compilar ele aqui. É, estou fazendo a compilação aqui. Então, aqui tem um programinha aqui, que ele tem duas versões dele. Uma é feito serialmente, é um programa chamado Tempo, né? Ele calcula, faz determinado cálculo que é pesado,
tá? Esse cálculo ele faz sequencialmente, tem que fazer uma série de cálculos, tá? E depois ele faz o mesmo cálculo, tá? Uma árvore de execução onde são colocados vários threads em paralelo. Então, na verdade, é um programa que abre uma árvore de execução e cada nó da árvore é calculado e pode ser calculado independentemente. Então, no de baixo é calculado um a um, numa programação tradicional, e no de cima é calculado como threads, colocando os threads em execução paralelamente, tá? Cada vez que um nó da árvore é calculado, ele coloca um número, tá? Então, no caso aqui, né, chamando o programa aqui tempo, ele está fazendo o cálculo, né, descendo na árvore. Cada número desse que aparece é uma unidade que é calculada, tá? Bom, então o programa levou 13 segundos para executar. Agora, é o mesmo programa agora, só que o que esse programa está fazendo? Ele está colocando, ele está feito em linguagem C. A função que faz o cálculo é chamada várias vezes e espera a função terminar para chamar outra, espera a função terminar para chamar outra e por aí por diante. Na segunda versão, as funções elas são colocadas em execução como thread. Então, a árvore é disparada toda em paralelo, o cálculo é disparado para o cálculo ser executado todo em paralelo. E quando dispara em paralelo, é bem mais rápido a execução, né? Então, enquanto sequencialmente levou 13,3 segundos, sequencialmente levou 2,9 segundos para executar o mesmo cálculo, tá? Você aqui tirando proveito, né, da característica de serem threads, né? O que é o esperado, né? Se você aproximar aqui, vamos botar aqui mais ou menos 13 segundos, mais ou menos 3 segundos. Essa máquina tem 4 núcleos, estou com 4 núcleos, né? 3 vezes 4, 12 é o tempo esperado, tá? Tirando proveito do paralelismo que a máquina oferece, né? Aqui em cima, como o cálculo é executado um de cada vez, só está tendo o núcleo sendo utilizado no cálculo. Aqui embaixo, como a gente paralisa tudo, eu tenho a concorrência disputando os 4 núcleos da máquina, então acaba em 4 vezes mais rápido, né? Então, eu tiro proveito da máquina ser multicore, né? Ter vários núcleos. Está sobrescrito aqui o chat, deixa eu pegar o chat de volta. É você, para ver quanto tempo executou, né? Aqui. Vou pegar aqui o código para botar aqui o código. Aqui o trecho, tá? Você tem uma estrutura, que é a estrutura chamada TimeVal. Vou pegar ela aqui. Tem algumas formas, né? O que eu estou fazendo aqui é uma estrutura TimeVal que guarda o tempo, né? Guarda a hora, né? Então, T1 vai ser o tempo inicial, T2 o tempo final. Então, chama a função getTimeOfDay, deveria se ter um nulo. Ele vai guardar nessa estrutura o momento em que eu chamei a função, né? Chama o pthread create, chama o pthread join. O pthread join vai esperar esse thread acabar, esse thread dispara os outros threads, todos em paralelo. Quando a árvore de threads termina, chama de novo a função getTimeOfDay, agora com T2, né? E faltou o cálculo, né? Para fazer o cálculo, chamar aqui, pegar aqui de novo. Tem diff, diff é do tipo double. A gente faz, aí você faz essa continha aqui. Você pega a diferença em segundos entre eles, mais a diferença em microsegundos dividido por 1.000.000. Aí você vai ter o tempo em segundos. Aí você mostra o tempo. Então, eu vou botar isso para vocês lá no Canvas também, tá? Mas está aqui.
Se a gente quiser ver, é uma forma de se medir a diferença de tempo em linguagem C. Se eu pegar aqui botar completo aqui, eu coloco no chat. Então, está aqui a definição, né? O diff é uma variável do tipo double e as time eval. Vou lá no chat. Está aí no chat. Já tinha mais pergunta aqui. Ok, pessoal? Pergunta? Está tranquilo? Bom, então vou dar uma lida agora no trabalho que eu botei lá no Canvas para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, trabalho 1. Então, trabalho. Então, objetivo, né? Compreender os princípios e funcionamento de processo e thread, né? Assim como o thread pode ser utilizado no desempenho de sistemas, né? O trabalho, então, pode ser realizado em grupo. Né? A nota valerá como a nota da atividade A1. Para a realização do trabalho, então, cada grupo vai desenvolver um programa, a escolha do próprio grupo, que possui uma rotina função com as seguintes características, né? Então, é preciso que tenha algumas características para que possa funcionar bem isso, né? Primeira, a rotina função é executada muitas vezes dentro do programa, né? O pessoal às vezes faz o programa e fala assim, vai usar a rotina muitas vezes, aí bota para imprimir uma string várias vezes. Tá? Uma string não é um cálculo pesado. A gente precisa de uma rotina que faça um cálculo pesado. Trabalhando com exponenciais, com bit a bit, né? Então, a rotina, tá, executa um processamento pesado, com alto consumo do CPU, né? Porque a vantagem de se utilizar threads é quando a gente tem rotinas que estão usando muito o CPU, a gente consegue paralelizar ela. Se a rotina é muito leve, como uma rotina que simplesmente imprime um string, não tem vantagem em usar threads, né? É nisso, as rotinas podem outra característica, as rotinas podem ser chamadas concorrentemente sem interferir no resultado do processamento, né? Por exemplo, uma sugestão, tema do cálculo de séries numéricas, né? Um exemplo, cálculo de π pela série de Leibniz, né? A série de Leibniz, ela usa cálculo de π, né? Deixa eu botar aqui a fórmula correta, mas é meio menos um quarto mais um oitavo, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos abrir aqui uma série de Leibniz. Só para dar um exemplo, né? Não precisa ser essa, mas podem fazer o que vocês quiserem. A gente tem, né? Explica aqui, no caso, a série lá, mas ele tem que π sobre 4 é igual a tangente de 1. Isso é... Então, a tangente de 1 é 1 menos 1/3 mais o quinto menos 1/7, que na verdade é um somatório e de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1. Né? Então, para calcular π, fazer a soma, esse somatório aqui até infinito e multiplicar por 4. Né? Como é que a gente poderia paralelizar? Por que isso aqui pode ser paralelizado? A gente repara que são somas individuais. Né? A soma, por exemplo, que está aqui, 1 sobre 5, independe das somas anteriores e também não influencia nas somas posteriores. Então,
só que é independente. Então, por exemplo, eu poderia pegar para cálculo de π, um cálculo preciso de π, faria essa soma de 0 até 200, por exemplo, né? E você definiria 10 threads para isso. O primeiro thread faria de 0 a 19, o segundo thread de 20 a 39, o terceiro thread de 40 a 59, por aí vai. Então, você quebraria o somatório em várias partes. Cada thread desse você faria um somatório à parte, depois você só junta o resultado. Então, esse aqui é um exemplo de um problema que dá para ser paralelizado. Então, o trabalho de vocês é buscar um problema que possa ser separado em partes, cada parte poder ser executada por um thread diferente, depois só juntar o resultado final. Tá? Já teve grupo que fez esse trabalho, por exemplo, paralelizando o download. Né? Foi fazer um download, fez o download, a gente tinha que fazer o download de 50 arquivos. Botou para fazer, eram 50 arquivos de tamanho médio para pequeno. Né? Pegou a rotina que era sequencial, fazer o download de um de cada vez, e ele disparou 50 threads, cada thread cuidando de um download. Como ele paralelizou, ele começou a concorrer pela rede, e o download acabou ficando bem mais rápido, né? Deu uma vazão maior. Então, existem vários problemas que podem ser resolvidos com thread. Então, o trabalho visa isso. Né? Bom, o grupo tem que desenvolver duas versões do programa. Uma versão que executa as rotinas sequencialmente. Então, no caso lá da série de lives, se, por exemplo, fazendo somatório direto, elemento a elemento, né? E na segunda versão, né, executando cada parte com o thread. Cada um dos programas deve informar quanto tempo levou para executar, para a gente ver se houve melhoria ou não. Né? Então, para entrega do trabalho, elaborar um documento segundo as normas da BNT, né, tudo certinho. Na capa, constando o nome completo, tá, de todos os integrantes do grupo, e no anexo a listagem completa dos programas. Além da listagem estar no anexo, mandar também o código enviado. Tá? Junto. Postar no Canva junto. O documento tem que ter capítulos específicos para, né, descrever o que é que está acontecendo, né, o que o trabalho de vocês faz, né, dizer a linguagem de programação escolhida para a implementação e a razão da escolha. Né? Tem gente aí que gosta de programar em Python, pode usar Python também se quiser. Né? Como é a implementação de threads nessa linguagem que vocês escolheram. Né? Explicar a ação do funcionamento do código da aplicação. Então, não precisa botar comentário em todas as linhas, mas escrever o que o código tem de especial. Explicação de como o programa deve ser compilado e executado. Print de tela mostrando o funcionamento do programa. Os resultados e as conclusões do grupo. Tá? Não é obrigado que dê certo como deu aqui. Né? No caso do exemplo que eu mostrei para vocês, sem thread, executou em 13 segundos, com thread executou em 2,9 segundos. Tá? Se vocês desenvolvem a solução de vocês e não tem um ganho tão grande, ou não tem nem ganho, ou até ficou pior, tá? O importante é a conclusão. Né? Vamos supor que ficou até pior com o thread. Por que ficou pior com o thread? Né? Se explicar e tiver explicado corretamente, está valendo. Né? É um aprendizado. Então, documento junto com todo o código-fonte, né? Para ser enviado por intermédio do Canvas, vamos postar lá no Canvas. Basta que o integrante do grupo faça a entrega, não precisa ser todos, né? Ela vai valer para todos, aqui o nome está na capa do documento. Tá? Pode ser feito em grupo de até 6 alunos, né? Prazo de entrega 2/10. Tá? Então, tem aí basicamente um mês para fazer, tá? Dá tempo tranquilo. Então, já responderam aqui com 6 pessoas. Professor, boa Oi, noite. boa noite. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, é um problema. É que eu entrei na matéria hoje. Eu selecionei lá no Canvas. Aí eu não sei se meu nome vai já atualizar logo hoje para você, para marcar como presente. Não sei Não tem se problema. Vou puxar a na hora. chamada daqui, aí vai aparecer teu nome. Beleza, Tá? obrigado. André Luiz Jesus, né? Isso. Não tem problema não, tá? Tranquilo. Valeu. Tranquilo aí, pessoal?
já estou perguntando aqui, manda o trabalho no PDF em forma de código e coloca um anexo com isso. Você pode colocar tudo dentro de um zip, ou você pode mandar também arquivos separados. Para mim não faz diferença não, Rafael. Pode escolher. O Matheus está perguntando se tem grupo no WhatsApp. Eu acho que tem, né? Se alguém puder botar aí o grupo. Eu botei até lá no Canvas o que eu achei que era o grupo, mas eu não tenho certeza. Bom, então ainda falta meia hora aí, né? A gente não vai jogar essa meia hora fora, tá? Então vamos voltar aqui para ver a parte da teoria que a gente estava vendo. Tá? E basicamente a gente estava vendo algoritmo de escalonamento, tá? Então, Matheus, o Bernardo colocou aí. Então, deixa eu me encontrar aqui agora. Bom, semana passada a gente veio até os tipos de escalonamentos que existiam. Antes de tudo, né? A gente pode continuar aí ou vocês querem fazer mais alguma pergunta em relação a esses programas? Então, acho que está tranquilo, né? Vamos continuar com a nossa parte teórica da aula. A gente estava vendo algoritmo de escalonamento, né, semana passada. Vai ter alguém com a mão levantada aí, só não sei quem é. É Matheus. Quer falar, Matheus? Pode falar aí. Boa noite, professor, tudo bem? Eu trabalho com o sistema que é o Mac, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de usar alguns programas. Eu ia te perguntar qual o programa que você pode me recomendar para utilizar. Eu utilizo atualmente o VS Code, mas às vezes também não é um dos melhores. Eu só ia te perguntar isso, até para se você tem alguma recomendação. Eu acho que o Mac, Ó, Daniel. o Mac não roda o Code Block? Não sei. Você pode. Posso dar uma olhada. Eu acho que ele roda o Code Blocks. Code Blocks acho que executa. Eu não cheguei a usar com threads, não. Usei Code Blocks com várias outras coisas e funciona direitinho, né? Se quiser usar a linguagem C, né? Se quiser usar, por exemplo, Python, ou se quiser usar Java, aí é direto, né? Não tem dificuldade nenhuma. Qual seria, desculpa? Python ou Java. Python ou Java, entendi. Aí é direto, né? Aí é O Daniel, direto, o Daniel tá botando aí, né? Em LJ. Legal esse Kiko. Mas eu acho que o Code Blocks, por exemplo, funciona bem para C também. Eu Funciona não bem, tenho né? certeza, não, mas eu tenho praticamente certeza que o Code Blocks funciona com Mac. Ah, show. Tá? Obrigado, professor. Tá? Desculpa aí. Ok. Em último caso, se quiser apelar, você pode botar o VirtualBox, botar a máquina virtual Linux e usar lá. É verdade. Tá? É porque eu utilizava o C, mas atualmente eu não consigo, né? Que é o aplicativo Dev C++. Tá O... rodando, não? não consigo. Eu nunca tentei várias coisas, mas não consegui. Mas acho que o Code Blocks vai. O Code Blocks ele é bem multiplataforma. Ó, o Daniel falou. Obrigado, professor. Muito obrigado. Bom, então a gente estava vendo semana passada algoritmo de escalonamento. Algoritmo de escalonamento que vai determinar quando que um processo pode entrar em execução. Né? E a gente viu que existem basicamente três tipos de sistemas. Sistemas em lote, quando os processos eles são executados sem a intervenção, né, sem a participação de uma pessoa. Né? Por exemplo, um processo no fechamento de estoque de uma loja que executa de madrugada, ou então uma folha de pagamento, né? São todos processos que são colocados em execução e não precisa de uma interferência, eles trabalham sobre uma massa de dados bruta. Temos os sistemas interativos, que é uma outra categoria, que são aqueles onde tem uma pessoa interagindo diretamente com o equipamento. Né? Então, o tempo de resposta é algo bastante importante para esse tipo de sistema.
E vimos os chamados sistemas de tempo real, né, que são sistemas onde é importante cumprir prazos. Uma informação, quando acontece um estímulo, esse estímulo tem que ser respondido dentro de um prazo. Tá? Então, vamos ver os algoritmos de escalonamento que existem para cada um desses. Começando pelo escalonamento em lote. Né? Escalonamento em lote, então, para aqueles sistemas que não há interação com pessoas. Primeiro algoritmo que existe é o escalonamento chamado FIFO, né? Funciona como uma fila FIFO, First In, First Out. Né? Também conhecido como First Come, First Served. Mas o nome FIFO é First In, First Out. Ele é fácil tanto de aprender quanto de programar. Na verdade, ele é extremamente simples. Né? Existe uma fila de processos aguardando por execução. Lembrando que nós temos uma fila de processo pronto, esperando o processador. Né? Então, o processo entra na fila, ele entra na frente da fila. Ele começa a ser executado. Ele vai ser executado até que termine. Né? Quando ele termina, é chamado próximo da fila. Né? Então, terminou. Quando esse próximo da fila termina, é chamado próximo da fila. Então, sempre assim. Os processos são escalonados, sempre que um processo vai entrar no sistema, ele entra no final da fila, ele fica aguardando a sua vez. O processo que vai chegar primeiro vai ser o primeiro selecionado para execução. Né? Processos que passam para o estado pronto entram no final da fila. Né? Vamos lembrar o que é estado pronto? Semana passada nós vimos que o processo ele pode estar em vários estados. Né? Os principais estados é o estado pronto, aqueles processos que estão prontos para ser executados, só estão esperando uma chance da OCP ficar ali. Estado executando, que são aqueles processos que estão em execução. Né? Vai ter tanto processo quanto forem os núcleos. E o estado bloqueado. É o estado onde o processo está aguardando a operação entrar e sair, ele não pode fazer nada. Então, ele espera até que a solicitação que ele fez seja liberada. Né? Nesse tipo aqui de algoritmo de escalonamento, ele é um algoritmo não preditivo. Né? Então, o processo ele vai de pronto para executando. Quando está executando, ou termina, ou bloqueia, aguardando por algo. Quando ele bloqueia, ele volta para o estado pronto. Né? Então, o processo, por exemplo, os dois primeiros terminaram a execução. Esse terceiro aqui ele estava executando, estava executando. De repente, né, ele bloqueia, ele solicita uma escrita em disco. Para o CP não ficar ocioso, o que o CP faz? Coloca ele no estado bloqueado. Então, ele sai daqui e vai para o estado bloqueado. Vai ficar bloqueado. Isso, outra é selecionado para execução. Quando termina a operação que aquele primeiro solicitou, o que ele faz? Ele sai do estado bloqueado, entra no estado pronto, mas entra no final da fila, para esperar a sua chance de executar. Então, processo que passam para o estado pronto, sempre entra no final da fila. Quando um processo ganha o CP, utiliza sem ser interrompido. Tá? Se ele for fazer somente cálculo, vai monopolizar o CP sem passar a chance para outro. Ele é um algoritmo não preemptivo. A gente viu aqui que o algoritmo preemptivo é aquele que o sistema operacional pode parar o processo de execução para colocar outro no lugar dele. Né? É não preemptivo, o processo pode monopolizar a máquina, tá? Mas não tem problema nenhum. A gente tem que lembrar aqui que a gente está falando de sistemas de lote. O sistema de lote ele vai estar executando sem interação humana, então não tem problema. Quais são os problemas desse algoritmo de escalonamento? Primeiro, a impossibilidade de se prever quando um processo terá sua execução iniciada, já que os outros não param. Tá? Outro problema é a possibilidade que processos do tipo são processos CPU-bound, você viu aqui que o processo CPU-bound é aquele que consome muita UCP, mas que tem pouca importância, prejudica os processos IO-bound. Bom, o algoritmo foi feito para batch, né? Esses problemas aqui só teriam problemas se tivéssemos uma execução que fosse prejudicada pela falta de interatividade. Não é o caso de sistemas em lote, então não afeta. Tá? Ele é considerado um bom algoritmo para o sistema em lote. Aí o André perguntou aqui, no Windows também precisa, eu não captei o que é. Não é tipo bloqueio de telefone, não. Bloquear
o processo que a gente chama de estado bloqueado, é o seguinte, é que o processo ele solicita para o sistema fazer alguma coisa para ele, para gravar dados em disco, né? Ele não pode fazer nada enquanto não termina essa gravação. Então, ele vai para esse estado, ele é chamado bloqueado, mas, na verdade, não está bem bloqueado. Não é que o sistema bloqueou ele, é que ele mesmo se colocou numa situação de bloqueio que ele não tem como continuar. Mas, assim que a informação que ele está esperando fica pronta, ele passa para o estado pronto, né? Por exemplo, um processo que solicita para ler alguma coisa que vai chegar pela rede. Ele solicita uma leitura de uma informação que chegou pela placa de rede. Enquanto a informação não chega, o processo não tem o que fazer, ele fica aguardando chegar. Então, ele é colocado no estado bloqueado, para evitar ele ficar concorrendo, né? Imagina se ele ficasse no estado pronto. Ele ia para executando, não ia executar nada, ia ficar no processador, só esperando chegar uma coisa pela rede. Isso seria prejudicial para o sistema. Ele vai estar aguardando, gastando o processador, e realizando uma tarefa inútil. Ok? Ok, Rafael? Bom, o outro esquema que a gente tem escalonamento para sistemas em lote é o que a gente chama de SJF, né? É Shortest Job First. Ele é basicamente o FIFO, né? Só que é a tarefa que a fila, em vez de ser ordenada por ordem de chegada, né? O primeiro que chega, o primeiro que é executado, a fila é ordenada por ordem de tarefas que falta menos tempo para executar, né? Então, quando a UCP fica livre e vai selecionar um processo para executar, o que o escalonador verifica? Quem vai demorar menos para terminar? Então, ele pega esse processo que vai demorar menos para terminar. Para isso, o algoritmo tem que associar a cada processo o tempo de execução do processo. Então, ele sabe, o processo leva 2 horas para executar. Já executou 1 hora e 45 minutos. Então, falta 15 minutos para ele terminar, né? Se nenhum outro processo falta menos do que 15 minutos, ele é que vai ser chamado. Reduz o tempo médio em relação ao FIFO, tá? Mas reduz só o tempo médio, o tempo total no final vai dar no mesmo, se considerar todos os processos, né? O único problema é determinar quanto tempo de UCP cada processo necessita para terminar o processamento, tá? Lembrando, se a gente quer usar esse algoritmo aqui de escalonamento no sistema de uso geral, tá? Não dá para implementar ele, porque você não sabe por quanto tempo um processo vai executar. Mas sistemas em batch, sistemas em lote, são sistemas que são executados, né? Novamente aqui, sem intervenção humana, eles executam sobre uma massa de dados. Então, por exemplo, um sistema que processa uma folha de pagamento. Cada vez que ele executa, é possível medir quanto tempo ele levou executando. Então, o sistema sabe quanto tempo esse programa vai levar para executar, tá? Então, existe um histórico, tá? Então, esses processos que são rodados em lote, tem um histórico, ele tem um tempo associado, né? Um tempo, é claro que ele nunca vai executar no mesmo tempo, mas aproximadamente naquele tempo ele vai executar. Então, usa-se esse tempo como base, tá? No ambiente de produção dá para fazer isso. O Rafael está perguntando, pega o histórico de tempo, né, que o processo leva, e já cria uma estimativa, exatamente, né? Na verdade, esses sistemas eles vão guardando o histórico de cada processo. Então, com um backup que é executado em batch, a gente sabe quanto tempo um backup leva. Então, só para dar um exemplo aqui, né? Imagina 4 tarefas, A, B, C e D, né? Com tempo de execução. A leva 8 minutos, B leva 4 minutos, C leva 4 minutos, D leva 4 minutos. Se for executado nessa ordem A, B, C e D, né? O processo A, né? No primeiro instante, o processo A termina a sua execução no tempo 8, né? O processo B termina a sua execução quanto, né? O processo A levou 8 minutos, o processo B levou 4. Então, o processo B termina no tempo 8 mais 4. O processo B termina no tempo 12. O processo C vai levar mais 4 minutos, vai terminar no tempo 16. Né? E o processo D vai terminar no tempo 20. Se a gente fizer a média daqui, ó, A levou 8, B parece que levou 12, que teve que esperar terminar. C parece que levou 16, D parece que levou 20. A média aqui, se você calcular, vai dar uma média de 14 minutos. Se usar o SJF, o SJF vai olhar, bom, A é o que demora mais, então eu não vou escalonar A primeiro.
Então, SJF vai escalonar B, depois C ou D. Né? Na ordem aqui, B, C ou D, tanto faz a ordem, porque os três levam ao mesmo tempo. E, por último, vai escalonar o que leva mais tempo. Isso, quando iniciar, o processo B vai terminar no tempo 4. O processo C vai terminar no tempo 4. Desculpa, vai terminar no tempo 8, né? 4 mais 4. O D vai terminar no tempo 12. E o A, 12 mais 8, vai terminar no tempo 20. Se pegar aqui, a média de entrega aqui é como se cada um tivesse executado em média 11 minutos. Né? Então, reduz o tempo médio. O tempo total não vai mudar. Né? O sistema, como um todo, vai levar 20 minutos para acabar os 4. Né? Mas ele faz entregas parciais de uma forma mais rápida que o fio. Né? É não preemptivo também, ele não para o processo que está em execução. Né? E foi utilizado nos primeiros sistemas operacionais com sistemas em batch. Né? Então, é um dos algoritmos que a gente usa no sistema batch. Um outro, né, se chama escalonamento Shortest Remaining Time Next, né, ou SRTN. Né? Sopa de letrinha fica mais confortável às vezes. É uma versão preemptiva do SJF. Então, o SJF escolhe sempre o processo que vai terminar, que leva menos tempo. Esse também vai escolher o que leva menos tempo a terminar. Então, o escalonador escolhe o processo com o tempo de execução restante é mais curto. Né? Obviamente, o tempo de execução precisa ser conhecido antecipadamente. A gente já sabe que em ambientes de batch de produção, a gente consegue ter essa informação. Né? Quando uma nova tarefa chega, o seu tempo total é comparado com o tempo restante do processo atual. Tá? Então, o que acontece? Nesse aqui, apesar dele ser preemptivo, ele não vai parar os processos à toa. Né? Então, os processos estão executando, tem uma fila de processos aqui. Vamos supor, botar aqui mesmo nosso processo. Né? O processo A, B, C e D. O processo A leva 8, então ele fica no final da fila. O processo B leva 4, o C leva 4, o D leva 4. E vamos supor que esse primeiro foi selecionado para execução. Ele está executando, ele já está executando durante 1 minuto. Então, para ele terminar, falta 3. Se chega um novo processo no sistema, esse novo processo está carregando que o tempo de execução dele é 2, o que o sistema vê? Opa, chegou um cara novo. Esse cara novo executa em menos tempo do que falta para aquele. O que o sistema faz? Coloca ele na frente. Esse cara que falta 2 começa a ser a sua execução. Né? Então, sempre que chega um processo novo no sistema, o sistema avalia todos os processos, quanto falta para terminar, coloca em ordem, escolhe aquele que falta menos. Tá? Então, basicamente, a mesma coisa do SJF, só que sempre que chega alguém novo, esse alguém vai entrar, vai provocar uma nova escolha. Tá legal? Então, esses aqui são os algoritmos de escalonamento para sistemas em lote. Sistemas em lote, como não são sistemas interativos, os algoritmos de escalonamento eles não são tão sofisticados, né? Justamente por ter a ideia do seguinte: se o algoritmo de escalonamento é muito sofisticado, né, ele toma tempo de processamento também. Como sistemas em batch não exigem algoritmos sofisticados, utiliza esses algoritmos que são mais simples e pesam um pouco no sistema. Né? A gente não pode assumir que isso é verdade para o escalonamento em sistemas interativos. Quando a gente fala em escalonamento em sistema interativo, a gente está falando em sistemas onde tem usuário envolvido. Então, a gente não pode deixar um processo executando por muito tempo. Então, as propostas aqui são um pouco diferentes. Tá? A gente vai começar a ver isso na semana que vem, porque não é interessante quebrar esse assunto. Né? Falta menos de 10 minutos para terminar. Tá? Então, a gente encerra hoje aqui. Né? E na semana que vem a gente continua. Semana que vem não, na semana que vem é feriado. Né? Um bom feriado para vocês aí. E aí, na outra semana, né, daqui a 2 semanas, a gente continua vendo, dessa vez, sistemas interativos, ver como é o escalonamento nos desktops. Okay? Quem quer, então, fazer algum comentário? Né? Quer fazer alguma pergunta? Está tranquilo aí? Então, vou encerrar aqui a gravação. Né?
E qualquer dúvida que vocês forem tendo, é só ir colocando lá no Canva, vai mandando e-mail, que eu vou respondendo. Né? Daqui a 2 semanas a gente se vê novamente. Tá? Então, boa noite e boa semana para todos aí. Né? Encerrar aqui a hora da gravação.